Num futuro devastado por um vírus letal, a civilização como conhecemos deixou de existir. Essa doença, altamente contagiosa e violenta, não só dizimou grande parte da população mundial, como também transformou muitos sobreviventes em criaturas hostis, monstros que um dia foram humanos, mas que agora vivem apenas para caçar. O silêncio tomou conta das cidades. As ruas se tornaram perigosas demais. O que antes era rotina virou lembrança distante. É nesse cenário que conhecemos Ana, uma mulher que conseguiu seguir viva apesar de tudo. Ela sobrevive sozinha em meio à natureza, refugiada em uma floresta isolada. Todos os dias, enfrenta pequenos desafios para garantir o básico: comida, abrigo e segurança. Ela ainda possui um carro funcional, seu único meio de mobilidade e proteção. No porta-malas, mantimentos enlatados são seu único sustento. Mesmo diante do caos, Ana parece decidida a não sair do lugar onde está escondida. Algo a prende ali. Aos poucos, entendemos por quê. Antes de tudo ruir, ela vivia com o marido, Jason, e a filha do casal. Assim que o vírus começou a se espalhar, os três se refugiaram na floresta. Jason conhecia bem o local e sabia técnicas de sobrevivência. Por algum tempo, viveram ali com alguma estabilidade. Jason ensinou Ana a caçar, identificar plantas seguras, acender fogo e manusear armas. Ele se preocupava com o futuro. Sabia que, se algo lhe acontecesse, a esposa e a filha precisariam estar preparadas. Infelizmente, esse dia chegou mais cedo do que esperavam. A filha adoeceu. Jason partiu em busca de comida e remédios, prometendo voltar logo. Ana ficou no acampamento, cuidando da criança e aguardando. Mas Jason nunca retornou. Preocupada, ela saiu para procurá-lo. Caminhando com passos pesados, Ana tropeçou numa cena que paralisaria qualquer um: o corpo de Jason. Ainda agarrava com firmeza os mantimentos que tinha arriscado tudo para conseguir: comida e remédios para a filha. Aquilo acertou Ana em cheio. Mesmo enfrentando o fim, o cara só pensava na família. Ela se abaixou, enxugou as lágrimas, pegou o que ele havia conseguido e fez o possível para honrar sua despedida. Não deu nem tempo de respirar. A vida, ou o que restava dela, logo veio cobrar. A comida foi minguando até virar migalha, e Ana percebeu que estava por conta própria. Mais uma vez, trancou a filha dentro do carro, seu refúgio improvisado, e se embrenhou na mata, caçando qualquer coisa que se parecesse com sobrevivência. Voltamos ao presente, no mesmo matagal onde tudo começou. Ana segue firme, magra, cansada, mas com uma teimosia de quem se recusa a cair. Vasculha o chão em busca de fezes de bicho e revira raízes com as mãos atrás de insetos que possam valer uma refeição. Numa das mãos, carrega um livro velho que parece ter saído direto de um documentário do Discovery Channel. Nele, informações sobre plantas e árvores do mundo todo. Com uma redinha improvisada, tenta capturar animais pequenos. De vez em quando dá sorte, mas na maioria das vezes, só o silêncio da floresta responde. Em certo dia, avista umas frutinhas vermelhas brilhando no alto de uma árvore. A fome fala mais alto e ela manda para dentro. Minutos depois, está no chão, vomitando sem parar. Eram venenosas. O corpo fraqueja, os olhos pesam. Deitada no barro, lágrimas escorrem sem que ela perceba. Em uma das cenas mais desesperadas e inteligentes também, Ana recolhe a própria urina e cobre o carro com uma mistura pastosa feita de cocô de bicho. Tudo isso para mascarar o próprio cheiro e não atrair os zumbis. Meio grotesco, claro, mas entre isso e virar janta de morto-vivo, escolha fácil. Dentro do carro, ela tenta sintonizar um rádio antigo. Sai um francês enrolado, inútil para ela. No bolso, um tocador de música que de vez em quando toca aquela canção que lembra a filha. Mas, e a filha? Onde está? Está viva? São perguntas que pesam mais que a mochila nas costas. Na manhã seguinte, Ana vai verificar suas armadilhas. Vazio total. O estômago ronca alto. A comida mal dá para 2 dias. O plano agora é arriscado. Ir até algumas casas nas redondezas e vasculhar por sobras. Mas lá, o risco é dobrado. Zumbi adora dar susto. Como precaução, Ana se corta levemente, junta o sangue em um copinho e, mais uma vez, cobre o corpo com fezes. Uma mistura de nojo e genialidade, digna de quem já perdeu tudo, menos a vontade de viver. Com os dedos firmes no cabo da arma, restam apenas 4 balas. Ana segue em frente, tentando manter a calma. Ela chega a uma casa aparentemente abandonada e elabora um plano ousado. Pendura seu aparelho de música, cobre o objeto com sangue e dá play em uma canção qualquer. A ideia é simples: fazer barulho para atrair os mortos. E funciona.
Enquanto os zumbis vão se arrastando em direção ao som, ela entra pela porta dos fundos, vasculha tudo que pode e enche a mochila com comida. No entanto, na hora de sair, seu pé esbarra em uma lixeira enferrujada. O estrondo ecoa e, no mesmo instante, os zumbis mudam de rota. Sem tempo para pensar, ela dispara em fuga. O problema é que, no meio da correria, acaba caindo numa armadilha de rede que rasga sua barriga de lado a lado. O sangue escorre e os monstros farejam o rastro. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme Here Alone. Comente "muito bom" pra gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Em uma última cartada, ela vira um balde cheio de urina para mascarar o cheiro. Nojento, sim, mas eficaz. Esconde-se atrás de uma árvore, estanca o ferimento como pode e segue de volta ao seu refúgio. Mas o alívio dura pouco. Ao abrir a mochila, percebe que boa parte da comida ficou pelo caminho. Só 2 latas sobreviveram. Sem hesitar, volta para procurar o que perdeu. Durante o retorno, avista algo que não esperava. Um homem desacordado, visivelmente ferido, com uma menina ao lado dele. A garota se apresenta como Olivia. O homem, Chris, está inconsciente com um machucado feio na cabeça. Anna teme o pior, mas após uma checagem cuidadosa, conclui que ele não foi infectado. Sem pensar muito, leva os dois para seu acampamento. No início, imagina que Chris seja pai de Olivia, mas a menina logo esclarece. Ele é seu padrasto. Conta que ele e sua mãe planejavam se casar quando tudo desmoronou com o surto. Agora, só restaram os dois. Anna oferece abrigo no carro, mas Olivia prefere cuidar de Chris na barraca improvisada. Ela entende e respeita. No dia seguinte, as duas conversam mais. Olivia revela que vieram do sul e estão tentando chegar ao norte. Ao final da tarde, Chris finalmente desperta. Olivia sorri de orelha a orelha, aliviada. Anna pergunta com cautela se realmente pretendem ir para o norte. Chris balança a cabeça e confirma. Ele acredita que por lá o vírus não se espalhou tanto e que talvez exista alguma chance de recomeçar. Olhando o acampamento de Anna, ele solta uma frase que deixa o ar mais pesado. Você montou um lugar bom aqui, bom o bastante para alguém querer tirar de você. Depois faz uma pergunta direta. Seu carro tá com o tanque cheio? Anna responde que não, e de repente, algo muda dentro dela. Um incômodo nasce e não vai embora. Será que confiar neles foi um erro? O pensamento começa a crescer, sutil e venenoso, como erva daninha no meio da selva. Hoje em dia, é raro alguém estender a mão para outro, disse ele. Mas você fez isso por mim, e eu nunca vou esquecer. De verdade. Houve um silêncio breve, que logo foi quebrado por uma lembrança difícil. Minha esposa também foi contaminada, ele continuou, os olhos meio perdidos. Eu a tranquei num quarto. Dava para escutar os gritos. Um dia, não consegui mais. Precisei pôr fim no sofrimento dela. As palavras pairaram no ar, pesadas. Anna ouviu em silêncio, sem saber bem o que dizer. Mais tarde, ela viu Chris e Olivia perto do lago, molhando os pés, trocando risadas, como se a vida ali fosse normal. Pareciam leves, despreocupados, quase como se tivessem esquecido de tudo o que o mundo tinha se tornado. Mas aquilo mexeu com Anna. Em vez de trazer alívio, aquela alegria escancarada a deixou inquieta. Observava os dois à distância, sentindo uma pontada no peito. O jeito que agiam não parecia exatamente entre pai e filha. Havia algo fora de lugar. Como podiam rir com tanta dor ao redor? Como se todo o luto dela não tivesse importância alguma? Mais tarde, ao lado do lago, Anna puxou o assunto com Chris. Pediu que ele parasse um pouco com aquele clima leve e começasse a encarar a situação com mais seriedade. Chris não gostou muito do que ouviu. Sentiu que ela estava sendo seca, dura demais. Ele se aproximou tranquilo e perguntou. Por que você falou daquele jeito comigo? Anna respirou fundo antes de responder. Porque todos aqui estão sofrendo. Ontem você me contou que teve que matar sua esposa, e hoje parece que isso nunca existiu. Você está rindo, brincando, como se tudo fosse um passeio no parque. Eu ainda estou presa ao que perdi. Não consigo simplesmente virar a página. Chris olhou para ela sério e respondeu com um certo peso na voz. Eu não esqueci. Só aprendi a escolher quando lembrar e quando não. Na manhã seguinte, o comportamento de Olivia começou a mudar. Ela encarava Chris com um brilho estranho no olhar, uma mistura de carinho e algo que nem ela mesma parecia entender. E discretamente começou a demonstrar certo incômodo com a presença de Anna. Mais tarde, quando Chris perguntou casualmente por Anna, Olivia se irritou. Por que a gente ainda está aqui? Já devíamos ter ido embora faz tempo. Chris respondeu com paciência. A Anna nos ajudou. Foi generosa.
Não dá para sair assim sem nem dizer nada. Olivia não respondeu, mas o desconforto ficou no ar. Ana flagrou Chris separando umas latas de comida que ela tinha doado. Vai guardar essas? Perguntou. Vou sim. Ninguém sabe o que vem pela frente, disse ele simples. Ana balançou a cabeça em sinal de compreensão e falou com sinceridade. Leva mais 2, ou 4. Vai por mim. Você vai precisar. Chris observa as latas de comida, respira fundo e recusa com gentileza. Não posso levar mais do que o necessário, a não ser que você resolva ir com a gente. Ana sente o impacto da fala. Havia algo sincero no jeito dele que mexia com ela. Por um breve instante, a ideia de partir parece tentadora, mas logo desvia o olhar, a voz quase sumindo. Eu não posso. Ela tenta explicar. Esse lugar carrega tudo que sobrou da minha vida. Aqui estão minhas lembranças. Meu marido, minha filha. Eu ainda sinto eles por perto. Não sei o que existe por aí, talvez seja a esperança, ou talvez o fim. Mas aqui, pelo menos, eu continuo viva por dentro. Com o tempo, os laços entre os 3 vão ficando mais fortes. Jantam juntos, dividem silêncios e confidências. Mas quanto mais Ana e Chris se aproximam, mais Olivia se retrai. Um dia, incomodada, pergunta direto. Você gosta da Ana porque ela te lembra da minha mãe? Chris responde com cuidado. Não tem nada a ver com isso. A Ana é alguém que carrega uma dor grande, mas também muita força. Estamos todos quebrados, e talvez juntos a gente consiga se colar um pouco. Depois disso, Olivia passa a conversar mais com Ana. Aos poucos, a desconfiança dá lugar à curiosidade. Ana, então, abre uma ferida antiga. Conta de um dia em que saiu para buscar comida e deixou a filha trancada no carro. Entrou numa casa, encontrou uma mulher já transformada. Atirou. O sangue respingou. Em pânico, voltou para a filha e a pegou no colo sem pensar. O sangue, nas roupas, acabou contaminando a menina. E assim, sem querer, causou o pior tipo de tragédia, a que vem pelas próprias mãos. O silêncio depois dessa história é quase palpável. Mais tarde, numa noite tranquila, Chris e Ana conversam dentro do carro. Ele fala de recomeço, de tentar algo novo. A conversa vai esquentando devagar, não por desejo, mas por afeto. Um abraço acontece. Ficam ali, um no outro. Adormecem juntos. Olivia vê os 2 ainda abraçados. O baque é grande. Ela não fala nada, mas seu olhar diz tudo. Magoada, furiosa, silenciosamente pega todos os suprimentos e vai embora, sozinha. Quando o sol nasce por completo, Chris acorda e pede mais uma vez que Ana vá com ele para o norte. Ela olha firme e responde como antes. Não posso. No coração daquela mata fechada, Ana ainda se agarra ao que sobrou da vida. Sai do carro pisando firme, o rosto carregado de frustração. E é aí que tudo muda. O porta-malas está escancarado e os mantimentos simplesmente sumiram. Pior, Olivia, a menina, desapareceu sem deixar rastros. A tensão aumenta. Os 2 se entreolham, pálidos. A pressa vira instinto e eles partem floresta adentro, chamando por ela. Enquanto isso, Olivia, corajosa ou teimosa, segue por conta própria rumo ao norte. Só que a aventura vira susto quando uma zumbi surge do nada. O grito dela ecoa entre as árvores e as pernas tomam a dianteira. Volta correndo como se o chão estivesse em brasa. Chris aparece na hora certa, mas a zumbi também o vê e avança. Ele tenta se proteger, mas está em desvantagem. Ana surge logo atrás, arma em punho, pronta para ajudar. Só que aí bate o desespero. Ela se lembra que deixou as balas no acampamento. Bela hora para esquecer, hein? Mesmo assim, ela usa a arma como porrete. Serve para atrasar a criatura, mas não resolve. Vendo o risco, Chris toma a arma e parte para cima. Depois de um confronto pesado, ele consegue derrubar o monstro, mas o alívio não dura. O passado invade a cena, um flash que dói. Vemos Ana com sua filha pequena, visivelmente doente. Os sintomas pioram rápido. Ana, destruída, percebe que a culpa pode ser sua. Ela havia abraçado a filha usando roupas sujas de sangue de zumbi. A ideia corrói por dentro. Sem achar saída, sem ninguém para ajudar, ela recorre ao que tem. Esmaga um comprimido de aspirina, mistura com leite em pó e entrega à filha. Pouco tempo depois, a menina parte em silêncio. Foi um gesto de amor no meio do caos. Trágico, mas para ela, inevitável. De volta ao presente, Chris está decidido. Quer ir embora com Olivia e insiste para que Ana vá junto. Ela reluta, como sempre. Diz que não consegue largar o que restou da família ali. Chris responde com firmeza, mas sem agressividade. Esse lugar já não tem nada. Só perigo.
Você não vai aguentar sozinha. Depois de um tempo calada, ela cede. Ana mostra que tem combustível guardado, mas ainda falta comida. Então, toma coragem e decide vasculhar uma última casa na redondeza. O plano é simples. Chris distrai os zumbis pela frente, enquanto Ana e Olivia entram pelos fundos. A operação parece tranquila, só que, ao chegarem à cozinha, tudo vira de ponta cabeça. Olivia, de repente, pega algo pesado e acerta Ana pelas costas. Do nada, a menina ataca e Ana cai no chão sem entender nada. Olivia, com um olhar frio e calculista, decide roubar toda a comida da casa. Para garantir que ninguém vá atrás dela, grita bem alto, atraindo os zumbis na direção da casa onde Ana ainda está. A ideia dela é simples. Espera que os monstros a encontrem e ponham fim à vida de Ana, mas comete um erro fatal. Esquece de tomar uma medida básica para se proteger. Não se cobre com urina, o que ajudaria a esconder o seu cheiro humano. Ela corre de volta para Chris, mente sobre o que aconteceu e diz que Ana está morta. Mas os zumbis não tardam a sentir seu cheiro e, assim como ela, começam a persegui-la. Enquanto isso, Ana, aos poucos, volta a si. Vê a ameaça se aproximando, mas não entra em pânico. Ela sabe o que fazer. Pega o galão de urina perto dela e se cobre com a substância, um truque que já usou muitas vezes para enganar os mortos-vivos. Funciona. Ela sai pela floresta, em direção ao acampamento, mas, quando chega perto, seu coração quase para. Chris e Olivia estão sendo atacados pelos zumbis. Sem hesitar, Ana se joga na luta e começa a abater os monstros um a um. Mas logo a situação piora. Só resta uma bala. Ela tem que escolher quem salvar. O dilema é cruel. Após um breve momento de reflexão, decide salvar Olivia. Chris é arrastado pelos zumbis e as duas mal conseguem escapar com vida. A caminhada que se segue é silenciosa, com o peso da culpa pairando no ar. Olivia se aproxima de Ana e coloca a cabeça em seu ombro. Ela sente o peso da dor que causou, percebe o quanto foi insensível e o quanto errou. Ana, por sua vez, está tomada pela tristeza. Chris se foi, mais uma pessoa que ela amava foi arrancada dela. Em meio a essa dor avassaladora, ela não consegue se conter. Um grito profundo e cheio de sofrimento rasga a quietude da floresta. E assim, o filme chega ao fim. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.